E aí, gente, boa noite, tudo bem? Hoje, como eu anunciei mais cedo, vou fazer aqui uma live para falar a respeito de um dos livros também. Eu já falei, anteontem eu falei a respeito, na verdade no sábado eu falei a respeito do Pai Rico, Pai Pobre. No domingo eu falei a respeito dos dois livros do Napoleon Hill, que são Mais Esperto que o Diabo e Quem Pensa Enriquece. E hoje, para fechar esse ciclo dos primeiros livros que eu li, que modificaram a minha maneira de ver a saúde financeira, o desenvolvimento pessoal na parte financeira, na parte de projetos, na parte de objetivo de vida. E então hoje eu vou falar a respeito deste livro, que foi o segundo que eu li, que é o Do 1000 ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho, do Thiago Nigro. Bom, Thiago Nigro, ele é o criador do canal Primo Rico, o Primo Rico, que é um canal que eu utilizo para poder aprender um pouco mais a respeito de investimentos, quando eu quero pesquisar alguma coisa a respeito do mundo dos investimentos, entender um pouco mais a respeito de algum conceito financeiro que eu estou buscando, que eu estou precisando aplicar no meu dia a dia. É um dos canais que eu consulto, é um canal bem intuitivo, que recomendo que você que está querendo aprender mais a respeito desse mundo dos investimentos, recomendo que você busque esse canal. Ele é um cara bem didático assim, para poder explicar as coisas. Então, eu vou falar aqui um pouco a respeito de alguns dos insights que eu recebi com esse livro. Vou explicar um pouquinho como que é a estrutura dele e, digamos assim, as coisas que mais me chamaram a atenção que ele pôde trazer no livro. O livro ele é dividido em 3 pilares, que é gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Então, esses 3 pilares são realmente os pilares do livro mesmo. São as 3 partes, né? Ele é em sequência, assim, colocado dessa forma, porque ele diz o seguinte, que para a pessoa construir uma vida financeira saudável, muita gente pensa em, digamos assim, só em ganhar mais dinheiro. E como eu venho falando aqui a respeito de outros conceitos que eu venho trazendo para poder entender que a mentalidade nem sempre é a mais adequada, essa de ganhar mais dinheiro, isso faz parte também, né, de ter uma vida financeira saudável, mas não deve ser, digamos assim, a única coisa a ser considerada nesse mundo de prosperidade financeira. O que ele fala é o seguinte, que a pessoa ganhar mais, digamos assim, ganhar mais dinheiro, mas manter a mesma mentalidade, ela vai continuar mantendo o mesmo padrão de gasto. Por isso que ele fala que o primeiro pilar é gastar bem. Então você, independente da quantidade de dinheiro que você tenha, você vai gastar bem, você vai gastar melhor o seu dinheiro. Então, a partir do momento que você gasta bem, você vai encontrar mais condições de investir melhor o seu dinheiro, que com bons investimentos que você vai fazendo, você ao longo do tempo vai poder ter mais condições de pensar em ganhar mais dinheiro, porque você já modificou sua mentalidade de gasto, já aprendeu como investir melhor e já tem como ganhar agora mais dinheiro para poder só maximizar esse seu padrão de gasto. Então, ele traz esses 3 pilares. No primeiro pilar, do gastar bem, ele fala a respeito da importância que tem a antifragilidade, que é um conceito que é até trazido em alguns livros, né, esse do antifrágil, que basicamente fala para as pessoas terem, assim, digamos assim, mais condições de enfrentar os problemas, mais condições de ver que, por exemplo, se a pessoa tem uma condição financeira que ainda não está boa, a pessoa que está pobre, que está sem grana, está quebrada, ao invés dela pensar que esse é o fim, que não tem mais como melhorar e tal, ela digamos assim, o primeiro passo para a pessoa se desenvolver é desenvolver a antifragilidade dentro dela. Ela não ser uma pessoa frágil, não ser uma pessoa que desiste perante várias adversidades. Só dando um contextozinho, o Thiago Nigro ele não vem de uma família rica, ele também nunca passou nenhum tipo de necessidade, assim, de fome nem nada, mas ele também não tinha uma família rica. Quando ele fez 18 anos, os pais dele deram todo o dinheiro que eles conseguiram juntar para ele quando ele fizesse 18 anos, que na época foram 5 mil reais. O Thiago Nigro não tem nem 30 anos hoje, ele é novo também. E quando ele ganhou esses 18 reais, esses 5 mil reais, quando ele tinha 18 anos, ele já estudava a respeito de investimento, já via na internet isso e tal. Aí ele foi lá e colocou 5 mil reais na bolsa. Aí ele perdeu 5 mil reais em uma semana. Então ele estava quebrado, aí ele já foi, né, nessa época, pelo que eu entendi, ele já foi morar sozinho, começou a trabalhar de garçom. E então, por que eu estou falando isso?
porque ele, digamos assim, ele fala da vida dele. Ele fala que ele esteve também nesse lugar de não ter dinheiro nenhum, de não ter um puto no bolso, não ter nada, e pensar em como que ele pode fazer para poder começar do zero a construir o patrimônio que ele tem hoje, de mais de 10 milhões de reais, que ele foi investindo publicamente esse dinheiro desde o início até recentemente, até conseguir esse patrimônio que ele conseguiu adquirir. Então ele fala que a primeira coisa que a pessoa deve desenvolver é a antifragilidade, para ela ter condições de entender que ela tem que ser a protagonista dessa jornada de adquirir uma vida financeira melhor. A segunda coisa que me chamou a atenção nesse pilar de gastar bem é que ele explica que existem 4 fases para a liberdade financeira. A primeira é de endividado, que é onde a maioria das pessoas se encaixam para querer buscar uma melhora financeira. Geralmente quem já tem dinheiro, quem já é rico, quem já está numa saúde financeira boa, nem pensa nisso. Mas a pessoa que começa a estudar, ela costuma estar num lugar de endividado. Ela está querendo se livrar das dívidas e desenvolver o seu capital para poder conseguir sair disso. Então ele fala que a primeira fase é endividado, a segunda é pequeno investidor, a pessoa está começando a entrar no mundo dos investimentos para poder começar a ganhar mais dinheiro de uma forma mais saudável. O terceiro passo, ele fala que é o foco no longo prazo. Então você agora que já é um pequeno investidor, você já tem como pensar no longo prazo. Você vai colocando aqui sementinha, plantando uma sementinha aqui, plantando uma sementinha ali, e você sabe que no futuro, não agora, mas no futuro, aquilo vai gerar sua riqueza. E depois que você vai plantando essas sementinhas ao longo do prazo, lá depois, no longo prazo, você conquista a sua liberdade financeira. Ele explica que essa é a jornada, digamos assim, saudável e segura para você ter uma saúde financeira boa. A terceira coisa que ele fala, que ele enfatiza bastante, ele repete bastante ao longo do livro, é a respeito de não ser considerável você colocar o seu dinheiro na poupança, que é o que mais de 60% da população brasileira que economiza alguma coisa faz. A maioria do Brasil que tem dinheiro, algum dinheiro sobrando, coloca todo o seu dinheiro na poupança. Isso é uma coisa muito preocupante. Eu não vou aqui entrar nos detalhes matemáticos e de cálculo da história, mas o resumo é o seguinte: a poupança não rende mais do que nada. Assim, não tem nada que renda menos do que a poupança, falando em termos de rendimentos assim, mínimos, né? O investimento mais seguro que existe no Brasil é o Tesouro Direto, que é que tem um rendimento em relação aos outros investimentos baixíssimo, muito baixo mesmo. A taxa Selic está em 3,75%, ou seja, você coloca seu dinheiro no Tesouro Direto e você só vai sacar 3,75% de juro no final do ano. E mesmo assim isso rende mais do que a poupança. Então, uma coisa que ele aponta de forma bem incisiva mesmo, é que não vale a pena colocar o dinheiro na poupança nunca, assim. Você basicamente fica quase ali pau a pau com a inflação. O dinheiro que você ganha, na verdade, não ganhou, porque no tempo que você demora para ter um rendimento considerável, a inflação já chegou nesse rendimento quase. Então, basicamente, não valeu a pena colocar na poupança, valia muito mais a pena deixar esse dinheiro trabalhando de alguma outra forma. Então, quando ele fala a respeito da importância que tem a pessoa aprender que existem formas melhores de colocar o dinheiro dela, ele, para dar um incentivo assim, ele apresenta a tabela do milhão no livro, que eu falei aqui algumas vezes já mostrei essa tabela em outras lives aqui também. E nessa tabela do milhão, ele fala como que uma pessoa investindo de forma bem capenga, assim, com investimento baixo, por exemplo, de 12% ao ano, isso um investidor que já conhece alguma coisa do mercado financeiro, não é muito difícil ele conseguir mais do que 12% ao ano. É um rendimento baixo para quem está investindo na bolsa. E com essa tabela do milhão aqui, olha, que ele coloca vários horizontes em que a pessoa, se ela conseguir um investimento, existem vários fundos de investimento de renda fixa que oferecem esse rendimento. Então não é difícil encontrar isso. Então, se você coloca um aporte mensal, vamos supor uma pessoa que está começando agora, de R$100 por mês no investimento que tem 12% ao ano de renda fixa, a pessoa em 40 anos ela tem R$979 mil. Ela já está bem perto do milhão. Isso aqui é considerando... É porque quando você pensa em uma pessoa que é rica, uma palavra que vem fácil na mente da pessoa é que ela é milionária. Então, por isso que ele usa aqui 1 milhão como referência, né? Porque a pessoa ser milionária geralmente é uma coisa que gera um impacto, né? Então, se você tem, por exemplo, a disciplina de colocar
R$ 200 por mês nesse investimento que consegue render 12% ao ano, que é um rendimento baixo. Em 40 anos você já tem R$ 1.958.000. Se você já tem uma condição financeira um pouquinho melhor e você já tem condição de colocar R$ 500 por mês nesse investimento de renda fixa de 12% ao ano, você vai conseguir alcançar o seu R$ 1.232.000 com 30 anos de investimento. Se você aumenta esse valor para R$ 1.000, em 20 anos você já tem R$ 919.000. Se você consegue colocar R$ 3.000 por mês, em 10 anos você conseguiu 670 mil, mas com 20 anos você já multiplicou esse dinheiro e já tem 2.760.000. Então essa tabela continua aqui para você imaginar, de acordo com o seu cenário atual, quanto tempo você demoraria sem fazer mais nada, apenas colocando aquele aporte mensal e um investimento de 12% ao ano, quanto tempo você demoraria para chegar em R$ 1.000.000. Então aqui a pessoa já tem uma noção de que, digamos assim, ser milionário em si, ter R$ 1.000.000, não é impossível. Só é trabalhoso, não é difícil, só é trabalhoso. A pessoa só tem que saber que, dependendo da quantidade que ela se esforçar mensalmente, ou seja, o dinheiro que ela conseguir poupar mensalmente, vai demorar menos ou mais tempo para ela conseguir chegar nesse milhão. Agora, difícil não é, só é trabalhoso. A pessoa só vai ter que fazer um esforço para ter aquele valor por mês para poder juntar. E se ela só tem aquele valor por mês e não consegue ser maior, isso vai demorar um pouco mais, mas é possível. Então a pessoa, vamos supor, um jovem com 18 anos, acabou de entrar aí no mercado de trabalho, conseguir o primeiro emprego e tal. Cara, se ele tem condição de juntar R$ 100 por mês, ele tem 18 anos. Se ele juntar R$ 100 por mês e colocar nesse fundo de investimento, aos 58 anos, ou seja, 40 anos depois, ele não precisa ter feito nada. Ele pode ter usado o salário dele para viver, e ao passar desses 40 anos, ele vai estar com 58 ali, na metade da vida, ele já vai ter R$ 1.000.000. Então, é uma coisa que ele deixa de um jeito mais matemático para a pessoa enxergar que não é tão impossível assim. Só dá trabalho, mas impossível não é. Não é uma coisa que, ninguém consegue, isso é absurdo. Não, dá para conseguir. Só que exige uma disciplina, exige um pensamento de longo prazo, existe um esforço que a pessoa tem que fazer, mas difícil não é. Só é trabalhoso. Então essa é uma noção que ele traz que faz diferença para mim, eu ter pensado dessa forma. De que não é tão impossível assim. Ainda mais para nós que somos pessoas mais novas. A quinta coisa que ele traz que me chamou a atenção foi a planilha básica de orçamento, em que ele ensina aquela noção que eu venho falando aqui bastante a respeito de você fazer uma estimativa de qual que é a sua renda mensal média, para você ver quais são seus gastos essenciais, quais são seus gastos variáveis, e você poder distribuir de maneira mais saudável esta sua renda para poder arcar com os custos que você tem. Lembrando de fazer uma reserva de emergência. Então, ele também fala que nessa planilha básica de orçamento, ele mostra a importância da pessoa economizar onde faz diferença. Ou seja, por isso que o nome é do 1.000.000 sem cortar o cafezinho. Porque tem muita gente que acha que, por exemplo, vou começar a economizar, apertou as contas aqui, vou começar a economizar. Aí ela começa a desligar a luz da sala, porque essa luz da sala, essa energia elétrica que ela está gastando, nossa, aquilo que vai fazer toda a diferença na vida dela. E a gente sabe que não é assim, a pessoa está pagando às vezes 1.000, 1.200, R$ 2.000 de aluguel. Poxa, é a conta de energia elétrica daquela luz que a pessoa está utilizando que vai fazer alguma diferença no orçamento dela, sendo que ela está gastando aí 1.500, R$ 2.000 de aluguel. Será que os 500, 600 reais que a pessoa está gastando de gasolina realmente já são necessários? Então ele fala para a pessoa economizar onde faz diferença. Não ficar economizando no café que ela toma. Aquela coisa ali que vai ser risório no orçamento dela. Então ele traz essa mentalidade de olhar para o que faz diferença, olhar para o que vai ter um impacto, olhar para onde vai fazer diferença na vida da pessoa. Não ficar cortando ali café, tem que sair do banheiro, já desligar a luz rápido, senão vai gastar energia elétrica demais. Então ele traz essa mentalidade que me encaixa muito bem, porque eu também não vejo dessa maneira assim, de que para economizar tem que cortar tudo e não tem como ter nada assim, não vejo dessa forma. É quando ele traz a noção do fundo de emergência, que eu já venho falando muito aqui, por isso que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque quem está acompanhando a página eu já estou falando bastante a respeito disso. Aí ele apresenta as 3 opções, né? Tesouro Direto, os fundos de renda fixa DI, que tem como base a taxa DI, e que o Tesouro Direto ele tem como base a taxa Selic, que a gente falou ontem aqui na live com a Aline. Os fundos de renda fixa DI, eles usam como taxa básica
a taxa DI, e tem os CDBs, que são aqueles que os bancos oferecem com mais facilidade para os seus correntistas, né? Então, ele traz essas 3 opções, e ele traz uma frase depois que ele fala que os pobres pagam os juros sempre, e os ricos recebem. Então ele começa a ver como que funciona, né, a sociedade. Os pobres estão sempre pagando os juros das dívidas e os ricos estão sempre ganhando os juros dos investimentos que eles fazem. Então, basicamente, essa parte de gastar bem, esse primeiro pilar do livro, ele traz alguns conceitos mais da cabeça, para a pessoa ir pensando, refletindo a respeito do que ela está fazendo, quais são os padrões de vida que ela está levando, e a pessoa ir pensando mesmo, né, olhando para o dia a dia dela, ver o que ela consegue modificar, ver o que ela pode fazer de melhor e mais coerente com os objetivos que ela tem. Aí vem o segundo pilar, que esse é o que eu vou destrinchar menos, porque é um pilar que a gente tratou bem na live de ontem com a Aline, que é o pilar de investir melhor, em que ele traz vários conceitos, vários tópicos explicando ali sigla por sigla no mercado financeiro, o que cada uma coisa significa, o que as pessoas podem olhar, os principais indicadores. Então ele destrincha bem essa parte mais técnica, mais de conhecimento técnico mesmo do mercado financeiro, e por isso eu não vou entrar muito em detalhe para não ficar muito massivo. Mas 2 coisas eu separei para falar a respeito desse pilar de investir melhor. Uma é o triângulo negro que ele traz, que é como se fosse assim, tem um triângulo, e esse triângulo, claro, tem essas 3 pontas. Em cada uma das pontas uma tem risco, na outra é rendimento e na outra liquidez. Então quando ele vai fazer um investimento, ele lembra do triângulo negro, que negro, por causa do sobrenome dele, né, Thiago Negro. Ele fala que para fazer um investimento, ele tem que ter pelo menos 2 pontas desse triângulo. Então vamos lá, eu tô num investimento que não tem risco nenhum. Cara, se eu estou diminuindo o risco do meu investimento, naturalmente ele tem que me oferecer rendimento e liquidez. Então, se eu tenho baixíssima liquidez, então ele tem que ter ali balanceado um risco e um rendimento. Porque se esse risco e o rendimento não estiverem coerentes, ele vê que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está bem administrada nesse investimento. Então ele vai olhando isso. Se a coisa tem um risco muito alto, ele tem que oferecer um rendimento e uma liquidez boa. Se essa coisa tem um rendimento muito baixo, ele tem que ter risco baixíssimo e liquidez alta. Então ele vai fazendo esse balanço para poder, como se fosse uma peneira, para ele poder saber onde vale a pena olhar e onde não vale a pena. E depois ele traz esses conceitos que eu tinha falado antes. Aí ele vai para o terceiro pilar, que é o pilar de ganhar mais. Nesse pilar de ganhar mais é onde ele traz para mim as dicas mais valiosas desse livro, e que muitas delas eu venho buscando aplicar e tem surtido efeito na minha vida. Muitas são voltadas à mentalidade, a como que a pessoa encara as coisas da vida, as coisas do mercado mesmo, de trabalho, e muitas já são umas dicasinhas mais práticas mesmo. A primeira que ele fala, eu também venho trazido bastante aqui nas minhas lives, é falar a respeito de sair da linha de produção. Ele fala que a pessoa que ela está pensando em ser rica, ela não vai ser rica nunca se ela estiver na linha de produção. Ou seja, se ela estiver trabalhando para outras pessoas. Ele não incentiva ninguém a largar o emprego, não é isso que ele fala. O que ele fala é o seguinte: você tem que se esforçar para não precisar trabalhar para ninguém. Se esforçar para você abrir um negócio ou para você investir dinheiro em outras empresas. Então ele sempre fala da importância de você não ficar com a mentalidade de trabalhar para os outros. Não tem problema se você trabalha para alguém, mas desde que você esteja pensando em como fazer para não precisar trabalhar para os outros, para fazer o dinheiro trabalhar para você ter os seus funcionários trabalhando para você. Então isso é uma noção que ele traz que já vai instigando a pessoa a ficar pensando no que ela pode fazer para poder sair de onde ela está, sair para um lugar melhor, né? Então ele traz depois algumas noções de como que a pessoa pode estruturar o raciocínio dela para pensar em abrir um negócio, para pensar em abrir um empreendimento. Ele fala que você deve construir a sua marca, ou seja, a marca não no sentido só do negócio, né? Mas a sua marca no mercado de trabalho. Qual é a sua marca? Qual é o seu legado? O que faz com que as pessoas olhem para você e pensem em comprar de você ou pensem em contratar você para alguma coisa? Ele fala que nessa sua marca que vai sendo construída, esse branding que a pessoa vai trazendo para o mercado, ela deve considerar um talento que ela tenha, ou seja, alguma coisa que ela tenha, que ela sabe que ela tem facilidade de fazer, uma coisa que ela sabe que ela faz bem feita.
ela deve pensar na experiência, ou seja, durante o tempo você vai tendo experiência enquanto você exerce esse talento. E essa experiência vai te trazendo conteúdo, vai te trazendo facilidade para lidar com os problemas que naturalmente vão acontecendo na vida das pessoas. Depois ele fala a respeito da qualificação, porque não adianta só você ter um talento, ou seja, uma facilidade para trabalhar com algo, mas você deve buscar se qualificar, estudar mais, fazer uma especialização, não necessariamente que eu falo acadêmica, mas pensar em aprender mais sobre aquele assunto, pensar em saber cada vez mais, buscar novos conhecimentos relacionados com o seu talento, porque isso vai agregar muito na maneira como você vai poder se expor no mercado de trabalho. É quando ele fala a respeito do posicionamento, ou seja, não adianta nada você ter um talento, ter experiência, ser qualificado, mas você não se posicionar, você não mostrar para o mercado que você faz isso, você falar para o mercado, olha, eu estou aqui pronto para poder prestar esse serviço, eu estou aqui dizendo que vocês podem contar comigo e podem confiar em mim. Esse posicionamento ele é fundamental para que a pessoa encontre os clientes, encontre o mercado mesmo. Depois dele falar a respeito de construir a sua marca, ele traz um conceito que eu acho interessantíssimo, que é a da teoria dos espaços vazios. Não vou saber explicar também muito bem assim não, porque tem todo um estudo que ele apresenta, né, para falar disso, mas basicamente é o seguinte: a pessoa que ela está no ambiente de trabalho, existem naturalmente na empresa espaços preenchidos, nos lugares, na sociedade, numa família, num trabalho. Os espaços eles são sempre se preenchendo, ou seja, numa posição de liderança tem sempre que ter um líder. Você não vai encontrar uma empresa que não tem líder e está funcionando. Tem que ter um líder. Numa empresa sempre tem as pessoas que estão no operacional, as pessoas que estão trabalhando para o líder, né, digamos assim. Sempre tem aquela pessoa que resolve os problemas. Aquele cara que quando acontece alguma coisa, aquele cara ou aquela mulher que quando acontece alguma coisa na empresa sempre vão chamar a pessoa para poder resolver. Vocês com certeza estão se identificando com isso em todos os ambientes em que a gente convive, numa família, numa empresa, numa religião, numa escola, sempre tem essas personalidades. Então, naturalmente, existem nos ambientes fechados ou nos ambientes ali em que as pessoas convivem, existem espaços que começam ali vazios e as pessoas naturalmente vão preenchendo. Então ele explica que naturalmente esses espaços são preenchidos, mas naturalmente também eles começam a ficar vazios. E a gente deve estar sempre olhando para quais são os espaços vazios na sociedade. Então se ele está falando a respeito de uma pessoa que está buscando uma condição de emprego melhor, ele sabe que a pessoa deve buscar preencher esses espaços. Quem fica sempre fazendo, digamos assim, só o que é permitido, não estou falando aqui no sentido de certo e errado, mas digamos assim, você é permitido trabalhar com isso. Então a pessoa simplesmente vai trabalhar o que permitiram para ela trabalhar. E ela não pensa em preencher os espaços vazios, ou seja, não pensa em sair ali da zona de conforto e demonstrar para os seus superiores no trabalho que ela dá conta de assumir uma responsabilidade, a pessoa vai ficar sempre ali. É importante sempre, quando você pensa em como funciona o negócio, você se colocar no lugar do dono da empresa. O dono da empresa ele quer alguém que resolva os problemas dele. Ele não está pensando em alguém para ficar dando mais problema e ele ter que buscar outra pessoa para poder arrumar aquele problema. Não, ele quer alguém que resolva o problema. Então, se acontece um problema na empresa, isso não deve ser levado pelos funcionários como algo ruim. Quando você vê um lugar que aparentemente por algum aspecto está bagunçado, você deve olhar para aquilo como uma oportunidade. Porque quem assume a responsabilidade de agir e resolver aquele problema costuma ser recompensado. É aí que ele também fala para a pessoa ter uma atenção de entender qual é o perfil daquela empresa. Porque isso é uma natureza que acontece geralmente nas empresas. Mas isso não é uma regra. Existem exceções. Então existem lugares em que o gestor realmente não está preocupado, ele não cogita a possibilidade de recompensar um funcionário, ele não cogita a possibilidade de reconhecer um trabalho bem feito de um funcionário. Então é importante também a pessoa ter atenção para isso, que se ela sente que ela está num ambiente em que as oportunidades realmente não acontecem, e tem uma diferença entre achar que a oportunidade não acontece e você não está prestando atenção nas oportunidades. Mas se você constata que os seus gestores, que os seus chefes, eles realmente não estão preocupados com os funcionários, não pensam
em manter um ambiente ali saudável, onde tem baixa rotatividade de funcionário, e não está pensando nisso, então é o caso de você avaliar se você está no lugar certo. Porque é importante você buscar os lugares que têm oportunidades. E naturalmente, em busca, quando a pessoa se movimenta e vai buscando, isso eu posso falar por mim. Quando eu começo a me movimentar para buscar alguma coisa nova, com o tempo as coisas vão aparecendo. Então, se você identificou que você está num ambiente que tem espaços vazios, mas você ainda não ocupou, você ainda não teve, digamos assim, essa iniciativa, essa proatividade de ocupar aquele lugar, assumir a responsabilidade, lidar com o pepino que tem que lidar lá, mas ganhar uma autoridade nisso, se você identificou que tem esse espaço, faça isso. Agora, se você identificou que os seus chefes não estão preocupados com proatividade, seus chefes não estão realmente nem aí para os funcionários, é a hora de pensar em buscar um lugar melhor, buscar um lugar que identifique nesses funcionários as oportunidades. Então, ele fala a respeito disso, da pessoa buscar esses espaços vazios para poder preencher, não ficar simplesmente inerte. Depois ele fala a respeito da construção da autoridade, que ela é fundamental para a pessoa ganhar mais dinheiro, tanto dentro de uma empresa em que ela trabalha, quanto no mercado de trabalho. Então ele fala que existem alguns passos que uma pessoa que está, digamos assim, começando agora, tem que galgar para chegar num lugar em que ela vai ter uma liberdade financeira, reconhecimento. Ele fala que é o seguinte: a pessoa começa como anônimo, ou seja, ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, ninguém sabe o que você faz, e você começa a se especializar em alguma coisa. Vai começando a prestar atenção nos seus talentos, vai pensando em como que você pode ser mais útil para as pessoas. No momento em que você vai se especializando nisso, você se torna um especialista. Então as pessoas vão saber que é com você que ela tem que falar para resolver um problema. Então você vai sabendo que você está fazendo essa transição de anônimo para especialista quando as pessoas te procuram para resolver um problema. Isso faz parte do mercado de trabalho. Você só contrata uma empresa quando você tem um problema que você precisa solucionar, ou você tem uma coisa que você precisa melhorar. Aí você contrata uma empresa para resolver isso para você. Então, o especialista, quando ele vai se tornando esse especialista, as pessoas vão identificando isso nele e vão sempre buscando ele para poder pedir ajuda. À medida que a pessoa já é um especialista há algum tempo, ela vai construindo uma autoridade. Além de ser a pessoa a quem todos buscam para conseguir resolver um problema, ela já é uma pessoa que ela é considerada autoridade. Então ela já alguém tem dúvidas, aí você já fala, pode falar com fulano que ele sabe te responder. Você tem uma situação de conflito, uma situação em que as pessoas não estão sabendo tomar uma atitude adequada, a autoridade chega e resolve o problema. Isso é uma coisa que demora um tempo, né? Nós aqui que estamos buscando nos especializarmos e termos os nossos clientes e atendermos bem as pessoas, estamos na busca de ser essa autoridade do mercado, digamos assim. Depois que a pessoa se torna uma autoridade, o próximo passo é se tornar uma celebridade. Ou seja, além de que todas as pessoas que estão perto de você te conhecem, todas as pessoas que estão perto de você te indicam para os outros, você já é reconhecido pelas pessoas naturalmente. Você já é uma celebridade, as pessoas já sabem quem você é, você não precisa nem se apresentar. Depois que a pessoa se torna uma celebridade, galgando todos esses degraus, ela se torna um mito. É aquela pessoa que realmente todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é, que já é um famoso mesmo, aquela pessoa que não tem como, você fala de um assunto já vem o nome da pessoa na mente. Então essa é a busca de uma pessoa que está querendo essa liberdade financeira e querer ser útil para os outros. Ser útil para todo mundo que busca aquela melhora, você ser útil. As pessoas saberem que podem contar com você. E tem mais uma coisa interessante que ele fala a respeito disso, que é o seguinte: existe um plano de ação para a construção da autoridade. Ele fala: 1. Você quer ser autoridade em qual habilidade? 2. Onde você quer que isso aconteça? 3. Quem participa desse objetivo? 4. Quando vai acontecer? 5. Qual é a evidência que você conseguiu? 6. O que você ganha com isso? Quais são os benefícios que se obterá? 7. O que você perde com isso? Essa é uma reflexão interessante. Esse objetivo ou resultado afeta negativamente outras pessoas no meio de qual você faz parte? Se a resposta for sim, o que você precisa alterar no seu objetivo para que afete apenas positivamente outras pessoas ou o seu meio? 8. Por que isso é importante para você? Quais os valores que você vai satisfazer com essa meta? 9.
Quais ferramentas você precisa para atingir esse objetivo? Recursos financeiros, conhecimentos, métodos, tempos, habilidades e competências. 10. Quais as formas para conseguir isso? Qual é o seu plano de ação? Isso aqui é o passo a passo que a pessoa tem que ir escrevendo, tem que ir estruturando para ter um plano. Isso é uma coisa que o Napoleon Hill explica e eu estou aqui dando alguns dos passos que ele incentiva a pessoa a ter. 11. Você conhece alguém que já fez isso? Como essa pessoa conseguiu? 12. Qual será o primeiro passo? 13. Esse objetivo depende apenas de você ou de outros para se concretizar. Se precisar de outros, o que você pode fazer para que eles sejam apenas seu? 14. Qual o seu grau de comprometimento em realizar isso? O que você pode fazer para aumentar o seu foco na conquista? Então ele vai trazendo algumas perguntas que a pessoa pode ir fazendo e ela vai se organizando melhor para conseguir esses objetivos que ela tem. Esse livro é bem interessante mesmo. O sexto insight que eu tive com esse pilar de ganhar mais, ele explica como pedir aumento, em que ele dá uma série de dicas de passo a passo que a pessoa deve fazer para pensar em pedir o aumento. Gente, a rinite está atacando aqui, não tá brincadeira não. Vamos lá. Aí ele fala para a pessoa: se você pensa em pedir aumento, você deve se colocar no lugar do seu chefe. Como assim? Vamos lá. Vamos pensar que eu sou o chefe. Eu criei aqui uma empresa e eu tenho os meus funcionários. Aí chega um funcionário e me pede aumento. Primeira pergunta que eu mesmo vou me fazer é: por que eu tenho que dar aumento para esse funcionário? Qual que é o motivo? Aí a gente vai pensar no que acontece quando uma pessoa pede aumento. Quando a pessoa pede aumento, ela se coloca numa situação arriscada. Porque é o seguinte: podem acontecer várias coisas quando uma pessoa pede aumento. E são reflexões que ele traz no livro. Se você pede aumento e você não está trabalhando direito, o seu chefe vai olhar assim que você não tem muita noção, né? Você não está trabalhando direito, você ainda quer que eu te pague mais, não está valendo a pena esse funcionário. Então você pode gerar esse tipo de pensamento nele. Agora vamos supor, você está trabalhando direito, mas você faz só o que você precisa fazer. Se você precisa fazer e você está fazendo isso direito, ele vai falar aquela frase que todo mundo já deve ter escutado em alguma parte da vida. Amigo, você não fez mais do que a sua obrigação, você tinha que trabalhar direito. Eu não estou te pagando para você trabalhar mal, estou te pagando para você trabalhar direito. Então a gente deve pensar como chefe, né? Como que eu reagiria ao que eu estou pensando em falar para o meu chefe. Então ele explica que, primeiro, você tem que ser um bom funcionário. Não tem como você partir do princípio que você vai conseguir ganhar mais dinheiro fazendo um serviço mal feito. Você tem que ser um bom funcionário. Beleza, mas basta ser só um bom funcionário? Não. Porque de bons funcionários, o mercado está cheio. Parece que não, mas tem. Tem muita gente que trabalha muito bem feito, ainda mais numa crise dessa, está todo mundo se esforçando para fazer o melhor. Então, o que leva um chefe a pensar em dar um aumento para um funcionário? Primeiro, esse funcionário tem que estar valendo a pena para ele. Um chefe só contrata alguém quando ele está precisando de prestar um serviço que vai gerar renda para ele. Se aquilo não for dar dinheiro para ele não vai ter simplesmente uma despesa. Ou seja, além de estar trabalhando bem, você tem que estar gerando valor para o seu chefe. O seu chefe tem que olhar para você e pensar: vale muito a pena contratar essa pessoa. Eu estou melhorando meu gasto, eu estou melhorando meu faturamento, estou melhorando a organização do negócio que permite para mim ter um faturamento melhor. Então o que o chefe está pensando é também no dinheiro. Isso é o que move a empresa, é o tanto de lucro que aquela empresa está tendo. Então se você pensa em pedir um aumento para um funcionário, essa é a reflexão que ele traz no livro. Para um chefe, primeiro, você tem que estar trabalhando direito, tem que estar documentando o que você está fazendo, e você tem que ter argumentos profissionais para você pedir aquele aumento. Porque uma coisa que é comum também de acontecer é a pessoa falar: meu chefe, é porque eu tô querendo aqui, acabou de nascer um filho, eu tô precisando de mais dinheiro, ou eu acabei de me mudar, ou acabei de comprar um carro, tô precisando de dinheiro para poder arcar com o custo. O chefe não tá preocupado com isso. Então o que ele fala é o seguinte: você tem que ter argumentos profissionais. Você tem que falar assim: olha, é o seguinte, eu tô trabalhando isso aqui, claro que de uma maneira cortês, de uma maneira adequada, né, educada, respeitosa. Pensa: olha, eu estou trabalhando isso aqui, eu ofereci todos esses resultados aqui, eu maximizei o seu lucro, ou maximizei a produtividade do meu setor, ou eu maximizei alguma coisa. Você tem que mostrar que você fez diferença no setor, e não fez apenas o que você tinha que ter feito. Então eu maximizei aqui, o interessante é você transformar as suas atitudes em números. Olha, com isso que eu fiz, você aumentou em tantos por cento o seu potencial de receber por isso. Então você vai trazendo argumentos profissionais, que façam com que aquele chefe: olha, realmente não vale a pena eu dispensar esse funcionário, eu preciso dele aqui comigo. Se eu preciso dele aqui comigo, ele está demonstrando que ele quer ganhar mais, se eu preciso dele aqui comigo, eu vou pagar, é claro. Então ele fala a respeito da importância de ser insubstituível.
Você não vai pedir um aumento para o seu chefe se você for substituível na empresa. Porque ele vai pensar, poxa, ele está ganhando mais, eu vou substituir esse funcionário e pagar pouco para outro. Então ele fala algumas coisas que, digamos assim, eu usei esse passo a passo na minha vida e eu graças a Deus, obtive bons resultados, feedbacks positivos dos lugares onde eu trabalhei. Então é uma coisa que eu tenho aplicado na minha vida e tem tido efeito nessa postura profissional perante o lugar onde você trabalha. Você pensar que o chefe é quem manda no negócio. Numa empresa, é o chefe que manda. Então não adianta nada eu ter 1000 razões aqui pessoais e o chefe não tá olhando para isso, o chefe não tá prestando atenção nisso. Não adianta isso. A pessoa tem que mostrar serviço, literalmente. E sétima coisa aqui que eu anotei foram algumas frases, alguns insights que ele passa no final do livro, em que ele fala o seguinte: você não vai querer o caminho, quer dizer, você vai querer o caminho mais fácil. Então ele fala a importância de você persistir, porque assim que aparecem as dificuldades, é natural que o ser humano olhe, poxa, não estou mais a fim de fazer isso. Então ele fala que o caminho mais fácil nem sempre é o que vai trazer o que você está precisando. Então é importante a pessoa buscar não ir sempre pelo caminho mais fácil se isso não for inteligente, se isso não for dar o resultado que você precisa. Ele fala outra coisa: a oportunidade pode vir disfarçada. Como eu vinha falando agora, as oportunidades elas não são sempre, digamos assim, brilhosas, bonitas. Às vezes vem disfarçada de uma crise, vem disfarçada de um problema na empresa. Então a gente tem que olhar para onde estão as oportunidades, onde estão os espaços vazios para a gente poder ocupar. Outra coisa que ele fala é a respeito da escala. Ou seja, quando você está montando o seu negócio, é importante você pensar em escalar a sua produtividade. Você não tem como você criar uma empresa e você prestar um ótimo serviço em diversas áreas de conhecimento sozinho. Então você precisa de pessoas para poder alcançar os seus números que você está imaginando. Então você precisa saber como escalar o seu negócio, tem que fazer as contas, tem que imaginar, olha, eu estou ganhando tanto, então vale a pena às vezes eu receber menos do meu lucro e pagar esse valor para uma pessoa trabalhar para mim, porque essa pessoa trabalhando para mim eu vou ganhar tanto. Então eu vou pagar o salário da pessoa e ainda vai sobrar tanto isso para mim. É importante fazer essas contas para você ir de maneira prudente, escalando o seu negócio e aumentando o faturamento dele. Claro que isso é quando a pessoa já está em condições para isso, né? Outra coisa que ele fala é a respeito de trabalhar para aprender. Ele dá algumas histórias, que não vou entrar aqui em detalhe, mas ele fala ao longo do livro a história dele, né? Os lugares onde ele trabalhou em diversas corretoras de investimento, na XP Investimentos, trabalhou em várias corretoras, ele fez assim, ganhos muito substanciais nessas empresas por onde ele passou, e nos primeiros lugares onde ele foi, ele trabalhava de graça, só com as comissões que ele mesmo fazia com o trabalho dele. Então ele foi e valeu muito a pena ter trabalhado de graça, porque ele adquiriu conhecimento e ele adquiriu resultados que serviram para ele de portfólio para conseguir oportunidades melhores de emprego. Então ele fala a respeito disso, né? Trabalhar para aprender, não ter simplesmente aquela visão do curto prazo ali de que eu tenho que ter esse dinheiro agora. Outra coisa que ele fala é para você tenha processos. Então ele fala na estruturação do negócio a importância de ter processos. Ter uma coisa que acontece depois da outra, que acontece depois da outra. Não deixar as coisas acontecerem de forma arbitrária, né? Tem que ser uma coisa pensada, bem estruturada. Outra coisa que ele fala é acredite nas pessoas, porque ninguém consegue alcançar os objetivos sozinho. A gente precisa do auxílio das pessoas, precisa ter com quem a gente contar para a gente conseguir prestar as coisas que a gente precisa prestar para a sociedade. E a outra coisa que ele fala, ele cita o escritor que eu tinha falado anteriormente, que é o Napoleon Hill. Ele fala a respeito da importância da mente mestra, que é, se não me engano, o 11º passo em direção à riqueza do Quem Pensa Enriquece. Nesse princípio da mente mestra, ele fala o seguinte: é impossível que duas mentes se unam, isso quem fala é Napoleon Hill. É impossível que duas mentes se unam sem que se crie, consequentemente, uma terceira força invisível, intangível, comparável a uma terceira mente. Isso é a mente mestra, quando ele fala que é quando mentes se reúnem em torno de um objetivo e formam naturalmente uma mente mestra que caminha de forma mais com melhores resultados para aquele objetivo. A internet caiu aqui agora. Mas então, esses eram os recados que eu queria trazer hoje a respeito desse livro que fez muita diferença na minha vida. Espero ter trazido
boas mensagens, coisas que possam ter agregado de alguma forma na vida financeira de vocês. E é isso, fiquem ligados aqui na página. Amanhã eu vou trazer aqui a presença do Tuco, que é o fundador da Fusão Online, que é uma agência de marketing digital. Então ele vai falar aqui a respeito do marketing digital, como que isso pode ser importante no momento que a gente está vivendo, e vem aqui trazer alguns conceitos bem interessantes e alguns assuntos e conteúdos proveitosos para a gente que está em busca de aprender. Então é isso, fiquem com Deus, grande abraço e tchau!